Bom, Antônio, um ponto que eu queria ver com você, acho que é todo esse aprendizado em relação à pandemia, né? Tanto para a companhia, mas principalmente em relação ao comportamento da pessoa, do investidor, enfim, de todas as famílias. Infelizmente, a gente teve vários impactos negativos, muita gente perdendo emprego. E muita gente, acho que é comportamento do ser humano, né? Só lembra desses pontos, principalmente de previdência, né? De um seguro, quando a gente realmente precisa, né? Como é que vocês estão vendo isso, né, em relação até mesmo às oportunidades? Quanto que o mercado deve mudar ou acelerar essa mudança, né, depois desse movimento que a gente está passando? Será que realmente vai ser um grande aprendizado e também associado ao momento econômico, né? Então, por exemplo, a gente tem, como você estava falando, a gente tem hoje taxa de juros muito baixa no Brasil, né? E a gente tem, de certa forma, ainda muito fundo de previdência que não é nada competitivo. A gente tem, até você falou os números lá no começo, né, são alguns bilhões de reais em fundos que rendem muito pouco, né? E qualquer diferença aí de 0,1, 0,2% pode fazer uma baita diferença. Mas eu acho que o lado bom da pandemia é que as pessoas estão se educando mais, conhecendo mais conteúdo, tendo mais acesso à informação. Acho que é o lado bom, o aprendizado. Enfim, como é que vocês estão vendo essas mudanças que a pandemia pode trazer e acelerar no processo? Principalmente agora que a gente tem uma Previtec aí e para solucionar e ajudar também em todo esse processo, né? Perfeito. Eu acho que até antes da pandemia, né, e vou chegar na pandemia, a gente Uhum. teve ali em 2019 a reforma da Previdência. Eu costumo dizer que a reforma da Previdência ela foi ótima para o Brasil, mas ruim para quem queria se aposentar usando, né, o sistema público. Na verdade, a reforma da Previdência, a economia da reforma da Previdência vem exatamente em você deixar, né, postergar a aposentadoria das pessoas. Então, boa parte disso vai ficando cada vez mais difícil você se aposentar pelo INSS. A gente tem estatística hoje que só 1% dos brasileiros consegue, de fato, manter o padrão de vida usando o INSS. A nossa pirâmide populacional está mudando radicalmente, né? Então, você tem toda uma tendência de que, poxa, não dá mais para confiar na previdência pública para se aposentar. Então, esse é o primeiro, talvez, choque que as pessoas já tiveram na reforma da Previdência, né? Aí você tem, como você falou, o segundo momento, que é o momento de juros baixos que a gente está vivendo hoje. Uhum. E não só os juros baixos tem um impacto, né, no rendimento dos fundos, mas tem outro impacto muito importante, né? Antes, quando você fazia uma conta de quanto você precisava ter para viver de renda, então você fala, poxa, eu quero me aposentar com um salário de R$ 5.000, com uma renda mensal de R$ 5.000. Você fazia a conta e estimava um montante de dinheiro que você precisava ter lá nos seus 65, 70 anos, quando você quiser, né? Hoje, se você for refazer essa conta, você vai tomar um susto, porque com os níveis de juros que a gente está projetando, não estou nem falando dos dois, estou falando da curva mesmo de juros, mesmo projetando os níveis de juros para frente, você vê que o montante que você vai precisar é muito maior, né? Então isso pegou muita gente de surpresa, muita gente que, poxa, que faz conta, que pensa, tá assustado, né, com o quanto a mais vai ter que poupar para ter aquele mesmo nível de renda que já esperava ter na aposentadoria. E aí chegou a pandemia, né? E o que a pandemia traz, né? A pandemia trouxe, como você falou, né? A pandemia trouxe um momento de emergência, vai. A gente fala muito, né, Uhum. de reserva de emergência. É para isso, né? É para esse tipo de emergência que a reserva de emergência serve. E você tem não só a reserva de emergência de curto prazo, mas você tem também a possibilidade, com a Previdência, de você ter uma reserva exatamente para esses momentos, né? A Previdência Privada Corporativa, tipicamente o saldo que a empresa faz a contribuição junto com o colaborador, ele é resgatável tanto na aposentadoria quanto na sua saída da empresa. Então você também cria, né, um mecanismo de proteção contra momentos como esse, né? A gente teve até uma pesquisa recente de jornal falando sobre benefícios corporativos em geral e como que a Previdência subiu no ranking de benefícios. Hoje ela está logo ali depois de saúde e alimentação, que são os top 2 benefícios, né, corporativos, né? E a Previdência corporativa ela foi subindo no ranking. Óbvio que ela ainda sofre com muito desconhecimento, muita gente nem conhece o produto, muita empresa nem conhece o produto, mas a gente entende que nesse cenário de pós-pandemia, as pessoas vão se preocupar mais com o planejamento financeiro, vão se preocupar mais em de fato, se preparar para cenários adversos, né, que podem acontecer novamente, né, e o quão importante é você criar uma cultura de poupança no Brasil. O Brasil é um país que historicamente poupa pouco, né, tem herança aí de hiperinflação, tudo, então, Uhum. naturalmente, as pessoas não têm essa cultura. A gente entende que a Previdência é o veículo mais adequado para incentivar a cultura de poupança, com os benefícios fiscais, com a possibilidade de aporte regular, seja ele descontado em folha ou descontado direto da conta. Então, é aquele clássico, né? Pague você mesmo primeiro.
a Previdência permite isso, né, permite dar esse empurrãozinho de forma automática e permite estimular a criação de poupança.